A paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, um ótimo agradecimento ao canal Semeando Vidas. E hoje eu estou aqui, me chamo Sérgio Silva, hoje para contar o meu testemunho que creio eu que vai tocar no seu coração e com que você também não tenha tomado as atitudes que eu tomei e que é algo que toque no seu coração de não acontecer isso com você também. Então, assim, vou começar pela minha infância. Minha infância não foi muito fácil, até mesmo porque venho de berço nordestino. Então, viemos para São Paulo jovens, né? Minha mãe sofrida veio sozinha, com meu pai separado. E assim, passamos algumas dificuldades, como creio eu que muitas das pessoas vêm para São Paulo em busca de um algo melhor, algo positivo, né? E devido a isso, minha mãe veio de berço católico, ou seja, o pessoal nordestino ele tem aquela certa tradição que se o pai e a mãe ele tem aquele berço católico, a família inteira deve seguir aqueles, é como se fosse um bença mãe, bença pai que deve ser seguido conforme a tradição. E assim, se batizamos, fiz todo o procedimento, né, até mesmo porque na igreja católica ele tem aquele procedimento quando você é criança, ou se batiza quando é criança bebê, ou você se batiza fazendo um curso, que é a famosa catequese, crisma e tudo mais, para poder pegar a famosa hóstia. E devido a isso, conseguimos seguir ainda um pouco na presença do Senhor, porém, na igreja católica, só que assim, já desviando. Por quê? Porque na igreja católica você consegue ainda ter não seguir corretamente, ou seja, ter sua vida mundana e sua vida particular com Deus. Então isso acabou impactando muito para a gente. Por quê? Porque de dia a gente fazia algo que não agradava a Deus e chegava no certo domingo, ia para a igreja, ou seja, algo de obrigação. E devido a isso, minha mãe também não contente, ela conheceu certas amizades, minha mãe nordestina, o pessoal nordestino muito festeiro, né? Veio de pessoas que, inclusive meus avós, tudo mais, eles gostavam de tomar, vamos dizer aquela palavra, uma cachaçinha, né? Então, já devido a isso, veio criando o hábito e a gente, criança, ela absorve muito o que os pais fazem hoje em dia, né? Então, desde os primórdios até hoje em dia, então, você vê o seu pai, é aquela famosa palavra, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Ou seja, vendo minha mãe bebendo, vendo meu pai bebendo, vendo eles, ó, filho, pega ali para mim, compra um cigarro, filho, vai ali para mim, pega ali uma cachaçinha para mim, para a mãe, põe no copo. E nessa, não, para você não ficar aguado, toma um pouquinho, toma um pouquinho. E nisso você vai se adaptando a um hábito de alguém que já tem esse tipo de vício. Porém, em um certo dia, minha mãe conheceu num bar, né, até mesmo sempre em locais onde o Satanás está, ela conheceu umas certas amizades que a levaram para uma religião mais oposta, que foi a parte do espiritualismo. Isso não julgando a religião em si, até mesmo como anteriormente o nosso irmão falou, não julgando, mas a mesma mão que dá é a mesma outra mão que tira. Então, minha mãe começou a levar a gente desde pequeno, né, isso por volta de uns 13, 14 anos, para essa religião que é, no caso, Umbanda. Inclusive, ela instruiu a gente, eu, por exemplo, a bater tambor, que eles chamam de ogã, a tocar tabaque, ser batizado também na religião e tudo mais. E por um certo período de tempo, a gente reconciliamos, né, a Igreja Católica com o umbandismo, né, com a Umbanda. Só que isso foi trazendo coisas que não estavam sendo agradando para a nossa família, ou seja, algo que não estava conciliando com Deus. Por quê? Não adianta eu tentar agradar um ser, ou um espírito, ou um anjo, ou uma entidade que está pedindo algo em troca, porque Deus e Jesus Cristo, a única coisa que eles nos pedem é amor sincero, fé e carinho, e amor ao próximo. Já nessas religiões, o que eles pedem é o quê? 1 litro de uísque, do mais caro, se possível, um charuto, um cigarro, se possível, do mais caro, e assim, sempre exigindo algo em troca, para ter algo em troca, que acaba sendo ilusório. Porém, essa fase foi se passando.
onde minha mãe teve uma grande decepção de que dessas entidades falou que somos em 3 filhos iniciais. Então, desses 3 filhos, uma dessas entidades falou: se você não me servir com o que eu quero, eu vou tirar um dos seus filhos. Então, minha mãe, por ser uma mãe, independente da religião qualquer, eu acho que toda mãe ou todo pai, se ouvir isso, eu falo porque eu sou pai hoje em dia, graças a Deus. E assim, se você ouvir isso de uma boca de um ser humano, vamos se dizer que com a entidade no corpo, em cima de álcool, em cima de fumo, falar que vai tirar o seu maior bem querido, eu acho que qualquer pessoa na hora já sairia desse meio na hora. Então foi aonde, graças a Deus, a minha mãe conseguiu se libertar, saindo de um pouco desse meio, desse ninho, dessa cova. E porventura, o diabo é tão sujo que o que aconteceu? Somos em 3. Sérgio, Júlio Sérgio e Marinara. Graças a Deus, da minha infância, por volta de uns 10, 12 anos, eu era um rapaz muito interessado em estudos. Ou seja, aquela teoria o nerd. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de estudar artes, inclusive desenhos. Sempre fui aquela pessoa criativa. E isso foi sempre me trazendo algo positivos. Até mesmo principalmente na escola, isso eu falo com notas, como por exemplo ser campeão de xadrez, estudar idiomas, como eu estudei japonês, estudei um pouco de inglês, então tenho uma dicção bem tranquila para poder se comunicar tanto nesses idiomas, quanto também a dicção de raciocínio lógico, isso foi muito bom. Só que eu conheci por volta de uns 19 a 20 anos, eu era o caretão. Então eu ia para festas, então todo mundo bebendo, todo mundo curtindo. As menininhas, né, vamos dizer assim, olhavam para assim, ah não, que isso, o Sérgio ele é só um nerd, vamos recorrer a ele apenas quando a gente precisar de uma prova, quando a gente precisar de algo que a gente não tem um entendimento, e daí por diante. Para não se sentir abatido, porque o ser humano ele ainda tem esse ego. Então esse ego, quando infla, ele quer mudar, ele quer ser o radical, que é o que aconteceu comigo. Então eu comecei a usar essa arte para outras coisas, ou seja, quer dizer, hoje eu vou para uma festa e dessa vez, bebe aí, não quero não. Muito obrigado, bebe aí. Não. Quer saber? Como é que pode? Ele tá ali, ó, do lado, tá com uma menininha, o outro tá ali também com uma namoradinha, o outro ali, ó, tá bem vestido e com todo mundo ao redor, o famoso, vamos se dizer que o descolado. Eu quero ser descolado também. Então foi aonde que eu comecei a usar os meus conhecimentos positivos para o mal. Ou seja, não eu utilizando para o mal, mas sim o diabo na minha orelha falando, olha, faça isso e você vai se sentir descolado. Por quê? Porque a armadilha do inimigo, a primeira é o seguinte, ele vai te exaltar para depois te derrubar. Então assim, vou fazer o seguinte, vou para uma baladinha, vou beber, não vai dar nada. Nossa, me senti legal, primeira sensação de bem-estar. Que se a pessoa falar, beber é ruim, fumar é ruim, é mentira. Só que essa sensação é uma sensação que não é o que está agradando a Deus. Deus não quer ver você com os seus pensamentos ilícitos. Deus quer ver você com a pureza no olhar, quer você ver são. E é onde que eu fui perdendo essa pureza. Aonde já comecei a fazer tatuagem, porque eu já desenhava. Então, falei, opa, se eu sei desenhar bem, eu vou começar a fazer desenho no corpo. Começava com caneta. Da caneta, eu comecei a aplicar piercings. Aplicações de joias, piercings. Isso que eu tenho até hoje. Inclusive que será cortado em nome de Jesus. E assim, eu comecei a aplicar pelo fato de ser dedicado, que assim como o irmão anteriormente falou, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que fazer com excelência. Ou faça-se 100% ou não faz nada. Se eu for fazendo uma comida
que hoje Deus me permite fazer uma comida onde eu estou, eu vou me dar o meu máximo para fazer a melhor comida do mundo. Eu não vou só pegar um sal, jogar um charme, como muitos mostram hoje como marketing, fazer aquela posiçãozinha e soltar o salzinho. Não, até mesmo por fama, não. Eu acho que a gente tem que agradar a Deus acima de tudo. E devido a essa dedicação, eu consegui ser exaltado nessa profissão. Ou seja, comecei a fazer workshops, comecei a dar workshops, até um ápice que eu cheguei na Galeria do Rock, que é aqui a famosa Galeria do Rock aqui em São Paulo, que é um shopping famoso por pessoas que gostam de tatuagens, piercings, que inclusive já foi feito novelas e tudo mais. E o ápice, para trabalhar lá, você tem que ter, por exemplo, no meu caso, que estudei, eu fiz a vigilância fiz vigilância do trabalho, fiz segurança do trabalho, fiz as NRs, que são as normas regulamentadoras, participei de todos os workshops da Anvisa para poder trabalhar com tecido, estudei anatomia para poder também entender o que eu estava fazendo, porém, o estudo que eu estava tendo era para algo errado, que é algo que não estava agradando Deus. Ou seja, eu poderia estar estudando uma medicina da mesma forma que eu estava estudando para furar alguém. Ou estudar desenho para fazer quadros, para fazer artes bonitas em prédios, em condomínios bacana, enfim, um artista realmente, mas não acabando com o templo de pessoas, assim como eu destruí o meu na inocência. Por quê? Porque hoje o ser humano ele vive muito do ver. E o ver que é o que acaba muito com isso. Um exemplo muito básico que eu vejo é a molecada de hoje em dia. Por exemplo, eu vejo um cantor de funk que tatuou a testa, assim como eu fiz um exemplo. Então ele canta, ele tem uma tatuagem na testa. Eu vou ser igual ele se eu tatuar a minha testa. Ah, eu vi um jogador de futebol que colocou 2 asinhas atrás do pescoço. Ah, eu vou colocar 2 asinhas atrás do pescoço, por quê? Porque aonde eu passar, as meninas vão me olharem, os rapazes vão me idolatrar. Só que você acha que você está agradando a você não está agradando você. Pelo contrário, você está se automutilando. Só que Deus não escreve nada sem dar não escreve linhas tortas, Deus escreve linhas retas com linhas tortas. Essa é a realidade, ou seja, infelizmente muitas das pessoas voltam para Cristo ou pelo amor ou pela dor. O meu caso foi pela dor. E inclusive eu voltei para Cristo numa nova chance de vida, até mesmo porque eu entrei numa drogadição, assim, para tentar ser o cara descolado. Comecei com a cervejinha, da cervejinha eu passei para, desculpa o termo da palavra, para maconha, o baseadinho. Ah, eu vou fumar que eu vou ser o cara do momento, assim, e aí? Vou fazer amizades, porque infelizmente o mal atrai o mal. Então as pessoas malignas se atraem. Por quê? Porque um maconheiro conhece outro maconheiro, um cheirador se identifica com outro cheirador, sem precisar trocar palavras, apenas em olhares. Mas Deus é tão perfeito que Ele conseguiu me tirar dessa cova. Mas mostrando, indo mais a fundo, para poder mostrar meu testemunho a vocês, que assim, hoje há uma contaminação muito grande no mundo, que é uma droga que isso não foi feito só pelo homem, mas sim o diabo conseguiu, além dele criar a bomba atômica, que é algo que prejudicou algo mundial, ele conseguiu criar essa droga chamada K9, que é uma das drogas que mais acaba com o ser humano. Hoje você vê a molecada, hoje você vê pessoas que bebiam álcool, pessoas que cheiravam cocaína, pessoas que nem usavam nada. Você vê as pessoas assim, ó, que é a famosa droga do piripaque do Chaves. Ou seja, antigamente os ladrões assaltavam as pessoas, hoje em dia as pessoas se deixam ser assaltadas. Por quê? Porque o ladrão não precisa mais ir lá e me passa o que você tem. A pessoa vai lá e fala, pode levar. Como isso aconteceu comigo.
Então, para Deus me mostrar o que é a realidade, ele falou assim: você vai cair para depois você se levantar. E o meu cair foi o seguinte: eu estava um certo dia em casa, minha mãe mora em uma casa alugada de 2 andares, porém tudo devido à parte da frente que dá para ver a, a entrada. Nessa entrada, como é uma droga nova, que é recente, muitas pessoas não conhecem o odor. A maconha, se estiverem fumando na esquina, a gente aqui vai sentir o cheiro porque virou algo comum. Mas essa droga é algo que as pessoas não identificam o cheiro, porque é uma droga que é uma mistura aqui, outra mistura ali, outra mistura ali, outra mistura aqui. Então não tem um cheiro específico. Então a adicção, pelo fato da adicção, que a adicção o torna mentiroso, o torna trapaceiro, infelizmente, essa é a realidade. A pessoa na adicção ativa, ela se torna trapaceiro, manipulador, mentiroso. Isso eu falo porque eu fui assim. E muitas pessoas que estão na adicção ativa sabem que é assim. Você mente para poder comprar, você mente para poder vender, você mente para poder usar. E assim, eu passei por isso, que eu fumando, minha mãe nunca percebia, mas ela não sentia esse odor, porque se eu fumasse maconha em casa, jamais eu desrespeitaria o templo da minha mãe, porque ela iria sentir o cheiro. Saberia se eu chegasse com o olho vermelho, mas até então não tem jus, não tem provas. Agora, essa droga K, que é a droga que mais prejudica hoje, principalmente as molecadas novas, ela veio para derrubar realmente. Então só Jesus vai conseguir salvar muitas almas tirando dessa droga. Até mesmo porque, no meu caso, eu fumando essa droga, que não é uma droga de muita quantidade, mas sim de uma potência química muito forte. Até mesmo porque eu estudei muito a respeito de parte químicas, né? Devido a sempre gostar de conhecimento. E uma das composições mais químicas perigosas que contém nessa droga é o famoso fentanil, que é um anestésico que é surreal, que é algo que enfim, é para destruição total. Ele tem a seus fins laborais, porém o ser humano consegue trazer isso para algo ruim ainda. Eu sei que não é o ser humano, assim como eu disse anteriormente, mas sim o inimigo colocando ideias negativas para poder corromper os próprios seres humanos. E assim, eu fumando essa droga, eu fumei, porque é algo que não precisa de muito. É apenas um palitinho de dente que você faz, mas assim, foi esse suspiro. Desse suspiro, eu acordei 4 dias depois. Minha mãe tem todas as fotos, os vídeos, porque eu tive um ataque cardíaco. Eu vou completar 33 anos daqui 2 dias. E, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui para poder contar o meu testemunho. E assim, no Hospital Santa Marcelina, ligaram, a gente sabe que o SAMU ele não é algo que chega rápido, até mesmo pelo fato de ter muitas ocorrências, né? Então o SAMU ele não vem assim com muita frequência. E devido a isso, hoje a tecnologia que eles fazem, quando você liga para o SAMU, dependendo da ocorrência, eles mesmos vão te orientando para tentar manter. Só que eu já estava, bem dizer, em óbito, até mesmo porque meu coração ficou parado por 2 minutos. Mas Deus foi tão bom que Deus deu uma sabedoria para o meu padrasto de poder se acalmar, porque minha mãe ficou desesperada, saiu na rua gritando, porque que mãe que vê um filho tendo uma overdose ao mesmo tempo com um ataque cardíaco, porque é uma droga tão forte que ela afeta o coração da pessoa, literalmente, independente de idade, de tamanho, não tem isso. Afeta literalmente. E é isso que eu quero transmitir até mesmo para esse pessoal, para essa galera que vem entrando nesse meio, nessa cova de leão, que Deus, que o meu testemunho toque no coração de vocês. E assim, devido a ter esse derrame misturado com infarto, eu fui entubado dentro de casa mesmo, porque ou era ou não era.
Então os próprios SAMU já fez o procedimento de intubação ali mesmo, até mesmo porque pelo fato de eu ter ficado com o coração parado e já estava ficando roxo. Fui direcionado para o Hospital Santa Marcelina, que eu moro na cidade de Tiradentes, que é o mais próximo. Isso que é o mais próximo, assim, questão de 1 minuto da minha casa pro hospital. E eu chegando lá, em seguida chegou mais duas do SAMU também, duas ambulâncias do SAMU com 2 rapazes. Só que 2 rapazes novos, um de 19 anos e um de 23, eu lembro, minha mãe me contando até hoje, né? E o mais propício a morrer era eu, porque eu fui o que teve mais tempo a não conseguir respirar, já tá com os lábios roxos, os dedos roxos, a mão já tinha ficado roxo e tudo mais. E os rapazes estavam ainda em consciência, eles apenas estavam só sentindo mal-estar. E entramos, minha mãe contando, entramos diretamente para o UTI, já fez todo o procedimento de intubação e fui intubado. Foi diagnosticado que eu estava 45% com oxigenação, ou seja, eu estava respirando só por máquina. E hoje eles não podem, principalmente o hospital público, eles não podem manter uma pessoa, creio eu, que eu acho que por volta de 1 ou 2 dias pela máquina. Eles têm que forçar ao máximo a pessoa a respirar normalmente, porque se eles não respirar pelo aparelho, infelizmente eles têm que pedir a liberação da família para poder desligar o aparelho, até mesmo porque eles necessitam do aparelho, né? E Deus se mostrou naquele momento que eu lembro, a única coisa que eu me lembro é abrir o olho assim no meio, olhar para os lados e ver uma moça de branco passando e fazendo assim, ó. Calma, calma, calma que ele está aqui. E apaguei novamente. Nessa, mais uma vez, acordei de novo e olhei para os lados e já vi os 2 rapazes já cobertos. Aí até então eu já tá. Pra mim eu falei, oxe, eu acho que é só a minha alma que tá aqui. Acho que meu corpo também já foi. Aí nisso a moça falou, filho, Deus tem um grande propósito na sua vida, viu? Porque quando é pra ser, mas Deus tem uma obra ainda na sua vida e um grande propósito. E daí em diante, os médicos, antes de eu sair, eles falaram pra minha mãe, né? Falaram, ó, senhora, ele conseguiu sobreviver, mas não garanto que ele não vai ficar com sequelas. Provavelmente ele vai ter alguma paralisia, vai ter algum lado que ele não vai sentir, pode afetar o cérebro dele, pode afetar algo com que a parte cognitiva, alguma sequela vai ter. Isso é inevitável, porque o coração parado por 2 minutos, a oxigenação sanguínea, o cérebro, a senhora me desculpe, isso antes de eu acordar. Pode levar ele para casa, ó, aí a senhora vai ver durante o dia a dia qual vai ser o... E nessa, voltando para casa, meu irmão falou, não, vamos passar na igreja antes. Vamos orar para Deus. E passamos na igreja. Lembro até hoje, era na Igreja Universal. Passamos na Igreja Universal, né, que são reuniões, que era mais próxima da gente, até mesmo pelo horário, que era um horário no período das 4 horas da tarde, que foi o horário que eu tive alta, até mesmo que eu fiquei 2 dias entubado. E o pastor, né, o pastor da igreja falou assim, ó, ei, você aí, fique em paz. Eu sempre tive vergonha, até mesmo pela minha aparência. Sempre tive vergonha de sentar na frente. E ele falou com essas palavras, ei, você aí atrás, fique em paz, que Jesus está contigo. E daí em diante eu fui para casa e apaguei novamente, até mesmo pelos fatos das anestesias, estava todo furado e tudo mais. E eu lembro que quando eu acordei, minha mãe, tava todo mundo ao redor assim, chorando, com medo de eu não conseguir falar, me comunicar, até mesmo porque eu sempre gostei de me comunicar limpamente, né? Quando eu acordei, é como se aquela palavra de Jesus, levanta-te e anda. Eu levantei, saí andando,
peguei um copo com água, tomei e falei, oi mãe, tudo bem? O que aconteceu? Ela, você sabe o que aconteceu? Falei, não. Falei, não sei. Falei, só sei que eu lembro de uma moça falando que Jesus tinha algo na minha vida. E logo após essa cura, não só carnal, mas sim espiritual, Deus me revelou que eu precisaria estar na presença dele, né? E foi tão gratificante porque meu irmão recebeu uma mensagem de um amigo nosso de infância que não havíamos há muito tempo, que foi crescido conosco, né? E ele falou que que tinha um instituto onde cuidava de almas, resgatavam almas, que é o Instituto Lo Surdo, onde estou agora, do pastor Rafael, da missionária Bia, do Rodrigo, né? Então, assim, são coisas que Deus ele junta o útil ao agradável. Então, devido a toda a minha dificuldade, eu consegui encontrar algo, até mesmo porque eu passei por uma clínica, mas lá não era algo que era para mim me libertar, para mim conhecer Jesus, para mim estar liberto do mundo e ter a paz espiritual. Era apenas uma férias, porque eles queriam apenas o dinheiro da minha mãe, né? Até mesmo porque lá podia fumar cigarro, lá era aberto, você tinha videogame, você tinha uma alimentação que você queria, era algo férias. Então isso não agregou nada, mas aqui a casa é tão abençoada que aqui, além dela ser aberta, você poder sair a hora que quiser, você tem oportunidades, a pessoa ela é edificada por Deus. Então aqui realmente, aqui resgata vidas e resgata almas, assim como resgatou a minha, pode resgatar a sua também. Então não perca tempo, se você tem alguém que precisa de uma ajuda espiritual, não só carnal, mas sim espiritual, porque antes de tudo, quem salva é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o irmão disse, não é você ser uma criatura, é você ser um ser, um servo de Deus. E a vida ela é muito mais maravilhosa com Deus do que nesse mundo, porque você acha que você numa balada, você numa curtição, você querendo impressionar algo, porque essa é a verdade. Muitas das vezes a gente faz algo para impressionar as pessoas, mas a gente por dentro não tá contente. É como se fosse um vaso de ouro, folheado a ouro, mas por dentro ele está todo machucado. Então hoje Deus me renovou, hoje graças a Deus eu pulo de felicidade, eu tenho meus irmãos de prova, que quando eu falo, vamos para o culto, Sérgio, você vai para o culto, eu pulo de alegria, eu oro, eu falo, Deus, obrigado por a oportunidade, assim como eu pulei de alegria de poder estar aqui nesse momento. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, desse projeto muito bacana, que é um projeto que edifica muitas famílias, pessoas desesperadas hoje, principalmente mães, pais aí, que precisam de uma ajuda espiritual e precisam também ouvir uma palavra de apoio e de carinho, que é esse projeto do canal Semeando Vidas. Então, muito obrigado. Agradeço aos meus irmãos em Cristo, agradeço ao meu irmão também aqui, meu irmão Luiz, que é um dos abençoados, que pouco eu falei com ele, mas Deus tocou no coração dele de eu poder estar aqui nesse momento, contando um pouco do meu testemunho. E para você que hoje tem um filho, uma filha que usa essa droga, conversa direitinho, porque isso não é uma droga, isso acaba sendo uma doença. E isso é curável, assim como Deus me curou, não precisa só ficar internando, maltratando, batendo, escondendo, tratando igual um lixo, não precisa. Leva numa igreja, apresenta Jesus, que tudo vai passar. Eu agradeço a minha oportunidade e agradeço ao Instituto do fundo do meu coração. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.